prévia. Vou começar com a Cássio Miranda. Cássio, existe responsabilidade objetiva, que é aquela que você não precisa provar dolo ou culpa. Sim. Mas essa responsabilidade objetiva, ela tem casos muito restritos. E na nossa Constituição, é do Estado, do poder público, com relação aos seus servidores. Artigo 37 da Constituição. Parágrafo 6º, para completar. Você tem o patrão responde pelo ato do empregado, os responsáveis, pais, pelo ato do menor. Agora, vai ter uma entrevista ao vivo. Aí a pessoa está lá, fala o que deu na telha. Ela tem que responder pelo que ela falou. Se ela cometeu um crime contra a honra de alguém, se ela mentiu, ela tem que responder. Agora, a empresa que fez a entrevista vai ser responsabilizada também. O mesmo Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a lei de imprensa, a lei 5.250 de 1967, o relator, o ministro Carlos Aires Brito, foi o relator do julgamento, o mesmo Supremo está agora retrocedendo e trazendo de volta a censura prévia? Capês, eu confesso que eu tenho bastante preocupação com o tema, por algumas razões. Primeiro, todos nós sabemos que não existem direitos absolutos no nosso sistema jurídico. Contudo, a partir do momento que você responsabiliza alguém por ter convidado determinada pessoa, porque é isso que o Supremo disse, olha, a partir de agora você meio de comunicação, a partir de agora você veículo de comunicação, a partir de agora você empresa que trabalhe com imprensa, você tome cuidado com quem você vai convidar. Porque se o seu convidado disser algo que seja considerado crime ou seja considerado uma infração a um direito de alguém, você também será responsabilizado. Repito, é uma responsabilização pelo convite, pelo fato de você ter convidado determinada pessoa. Isso, obviamente, é uma modalidade indireta, é um nome bonito que a gente vai dar para a censura prévia. Em segundo lugar, Capês, também é importante nós ressaltarmos que censura prévia nós tivemos em um momento da nossa história política. E é um momento que não condiz em nada com as circunstâncias atuais que nós vivemos. Então, cabe todos nós refletirmos sobre estas circunstâncias. Em terceiro lugar, todos nós que estamos aqui hoje, estamos com as nossas posições em risco. Porque, a partir de agora, você transfere a um veículo de comunicação uma responsabilidade muito grande sobre quem eles vão convidar e o que será dito por essas pessoas. Renato Batista. Fernando Capês, Dom Pedro II tinha uma frase que era o seguinte: imprensa se combate com imprensa. O que ele quer dizer? O que ele queria dizer no final das contas com isso? Se uma pessoa ela participar de determinado veículo de imprensa, ela fazer uma acusação a outra, ela responde por isso, como pessoa física. E aquela pessoa que está sendo atacada, eventualmente, pode ser convidada a dar sua versão em outro veículo de imprensa, no mesmo. Enfim, colocar os pingos nos is, aqui até falando o nome do programa aqui da casa. Agora o ponto é o seguinte, eu vejo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela veio principalmente após uma matéria feita pelo jornal Estadão, onde o jornal Estadão falava da dama do tráfico amazonense, que seria uma mulher que tinha ligações com o Comando Vermelho e ela esteve visitando ministérios, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos. Depois, essa própria reportagem revelou que essa senhora teve passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos para viajar para Brasília, para fazer esses encontros em ministérios, e é óbvio aí que houve uma grande falha, se tratando do Ministério da Justiça receber uma pessoa com vínculos com uma organização criminosa, da qual o Ministério deveria estar combatendo e não dialogando e não conversando. Logo após essa decisão, muitos daquela imprensa chapa branca, que ela só existe para defender o governo, a gente sabe que tem muitas delas por aí, apareceram dizendo que não, ela...
Olá, boa tarde a todos. 3 horas, 3 minutos em Fortaleza. Eu sou o Ricardo Bezerra e está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa cultura, a nossa economia, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, é isso mesmo, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza e também, se você preferir, você já está acostumado comigo, pelo meu Instagram ou pelo meu Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje? Meu amigo, minha amiga, hoje vocês vão conhecer mais uma grande história de vida, de superação, de muito trabalho e de muita perseverança. Uma história incrível. Esse programa, meus amigos, é mais uma prova de que com dedicação e trabalho você pode sim vencer na vida. Ela nasceu na cidade de Nova Russas. Teve uma infância muito pobre. Sua mãe ficou viúva muito cedo e teve que cuidar e educar 4 filhos. Ela estudou em colégio de freiras. Ela gostava de bonecas, mas não do jeito que as outras meninas brincavam. Ela gostava mesmo era de fazer os vestidos e os cabelos dessas bonecas. Na hora do recreio, ela não ia jogar vôlei com as outras meninas. Ela preferia ir para o ateliê do colégio para criar. Ela já teve uma granja de frango, isso mesmo, ela vendia frango. E até um mercadinho na 13 de maio. Já vendeu roupas que ela mesma desenhava. E um belo dia, ela começou a vender joias. O negócio prosperou e ela se tornou uma das maiores referências do Norte e Nordeste neste complexo mercado de luxo, de joias, de relógios e acessórios. Eu estou falando de uma grande amiga minha, de mais de 30 anos, a minha querida Tânia Leitão, da Tânia Joias. Uma verdadeira campeã na mais profunda acepção da palavra campeã. Minha amiga Tânia Leitão, é um prazer receber, uma honra receber você aqui. Eu já devia ter trazido a senhora antes, mas antes tarde do que nunca. Nessa cadeira só senta campeão. E você é mais uma campeã que senta nessa cadeira. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Ricardo. Retribuo todos os seus elogios. São elogios sinceros, verdadeiros. Tá né? bem. Beleza pura. Dona Tânia, é o seguinte, olha, vamos lá. Eu vou lhe chamar de Tânia. É claro, eu vou lhe chamar Ricardo. De Tânia, não chamar mais de Dona Tânia, não. Não vou te chamar de seu Ricardo. Eu chamo de seu Ricardo? Chame não. Olha, o nosso programa, Tânia, tem 1 hora de duração, mas passa bem rapidinho. Portanto, a gente tem que ser rápido, porque eu tenho uma ruma de perguntas aqui que eu quero lhe fazer. Tá. Vamos começar, como eu sempre digo aqui, pelo começo. Eu quero que você fale, relembre aí um pouquinho da sua infância, do início de sua vida, lá em Nova Russas. Você chegou a conhecer seu pai, ele faleceu muito cedo. Fale um pouquinho do início da tua vida. Bom, Nova Russas eu não me lembro de nada. Eu saí de lá muito criança. O meu pai começou a ter um garimpo em Xambioá, em Belém, e pegou a família, no caso minha mãe, eram 3 irmãs. Meu irmão só nasceu depois em Teresina. E levou para Teresina. Por que que ele escolheu Teresina? Porque ficava no meio do caminho. Belém, ele passava em Teresina, via a família e vinha para o Ceará fazer a exportação de couro, que ele tinha pele, e de pedras preciosas. Quer dizer que ele foi garimpeiro de foi, pedras preciosas. foi. Tinha ouro também? Não. Que eu saiba, não. Só pedras preciosas. Pedra e pele. Você vê que esse negócio de joia, de pedra preciosa e tal, tem berço, né? Começou com seu pai. Eu não sabia, acho que ninguém sabia disso, né? Não influenciou muito, não, porque eu não tive muito contato. Eu digo a essência que Tá, fica tá. ali Pode, dentro, entendeu? Teve uma influência. Pode. E aí você foi para Teresina também, muito jovem? Ficamos em Teresina, porém ele se voltou totalmente para Xambioá, em Belém, porque lá, pela ausência, constitui uma outra família. Uhum. E nós ficamos em Teresina, com 3 tias que tomaram conta de uma de cada sobrinha. Mas essas suas tias já moravam em Teresina? Não. Foram para lá e foram para lá para fazer companhia à minha mãe, onde uma casou com uma pessoa, a família Tágera, que é a maior colônia síria do Brasil, é no Piauí. É no Piauí, né? É, a família Tágera. E a libanesa aqui no Ceará. Família Tágera.
E a libanesa aqui no Ceará. Engraçado. E isso, né? a outra casou com uma da família Serrano. Uhum. Quer dizer, casaram muito bem. Aí seu pai faleceu, chegou... Não, a aí ficar- meu pai ficou lá, ninguém sabia muito dele. Quando foi um belo dia, mamãe soube a notícia do falecimento dele. Eu tinha o quê? 14 anos, mas para mim, Já não tinha contato nenhum, né? Já zero contato. zero contato. Mas, dona Tânia, você chegou a passar alguma dificuldade? Sua mãe cuidando dos 4 filhos Não, lá? nunca, nunca. Ela Colégio, trabalhava com o quê? a mamãe era funcionária de um instituto, Hum. tá entendendo? Uhum. Alvarenga, de Ganhava- saúde. Ganhava o Pouco, salário dela lá, pouco, mas pouco, não mas faltava... ela vendia bordados. Ela pegava em Fortaleza Sim. e vendia. Ela preparava as noivas, aquelas noivas de Teresina. Aquelas noivas de Teresina, quando queriam comprar lençóis, Aham. camisolas chiquérrimas, era lá com a minha mãe. Sua mãe também já tem esse dom de vender, de coisa boa, de gostar. Sim. E aí você estudou em colégio de freira, foi lá em Os Teresina? melhores colégios. Lá em Fiquei em Teresina? Teresina. Logo depois, a minha tia, que era minha tutora, me colocou no colégio interno aqui em Fortaleza, que foi o Colégio Juvenal de Carvalho, Juvenal Carvalho. de freiras salesianas. Mas sua mãe veio morar aqui também? Não, Foi só você? eu vim só para o colégio. Entendi. Colégio, freiras salesianas italianas. E lá no colégio, como é que nasceu esse dom, né, que você tem? As meninas iam brincar de boneca, você queria fazer as Isso, roupinhas não. das bonecas? Como é que era isso? Era o seguinte, como as freiras italianas desse colégio, elas eram altamente evoluídas, porque eu tive Catarina de Siena, lá em Teresina, mas eu não senti isso nelas. Aqui elas queriam nos tirar aptidões. O que é que você gosta de fazer? Então, elas me colocaram no canto, não gostava, que era o Grêmio do colégio. Me colocaram para pintar, não. Me colocaram em time de vôlei, não. Eu preferia ficar quietinha, desenhando. Desenhando, mexendo, até que uma delas, não me recordo bem quem, me deu uma caixinha cheia de miçanguinha, uns aramezinhos, e eu comecei devagarinho, não sei aonde também que arranjei um alicate, comecei devagarinho a fazer uns brinquinhos. Brinco. Brinco. E eu pensando que era roupa de boneca, ó. Não, roupa de boneca já passou. No Já passou, colégio agora não já- tinha roupa de boneca. Passou as roupas de boneca, era na minha casa. Entendi. Porque as bonecas de primeira, elas iam, as mães que poderia até comprar com cabelo e com roupa. Como a minha não podia, ela comprava aquela bonequinha de plástico, e eu olhava para a boneca de plástico, achava feia, e pegava, fazia as roupinhas, e não sei também aonde que eu arranjava uns cabelos que eu pregava na cabeça delas. Que legal, rapaz. Que legal, que legal. E aí, dona Tânia, o tempo foi passando. Foi. E aí a gente vai chegar agora nos anos 70. Eu me lembro, professor aqui, nosso operador não é desse tempo, não. Mas nos anos 70, eu me lembro que tinha uma novela Dancing chamada Days. Dancing Days, que marcou muito uma geração, né? Porque Marcou. tinha a discoteca, foi na época dos Bee Gees, os embalos de sábado à noite. E o mulherio usava aquela roupa muito colorida, espalhafatosa, tinha um negócio de uns brilhos, ficava Tinha, brilhando. tinha. Tinha aquele globo que ficava girando na boate. Era. Conte como é que foi essa sua fase e o que é que ela despertou em você em termos criativos, de roupa, essas coisas. Pronto. Aí eu já morava em Fortaleza. Então, eu me associei que eu digo assim, me liguei à minha irmã lá em Teresina, e aqui eu comecei a fazer camiseta bordada, inspirada no Dancing Days. Peguei uns 3 homens, eram mais mulheres do que homem eles, e botei para bordar, com paetê, tá entendendo? Desenhadas por mim, eu sei que foi loucura. Quando mandava para Teresina, 40, Vendia quando tudo. vendia tudo. Tudo, Esse foi o tudo. seu primeiro negócio, vamos dizer assim, É, né? primeiro Efetivo, negócio, é. Mas, enquanto isso, eu tinha tudo. Eu fazia qualquer negócio. Mas como assim? Qualquer negócio que eu quero dizer, olha, nós tivemos granja, foi sucesso. Não, calma, nós vamos chegar lá, Na granja já está aí. Não, quer dizer que a granja veio antes das roupas? Não,
mas já já você entra na granja. É porque eu tô indo aqui e Ah, tá seguindo certo. Vai, uma vai, cronologia vai, aqui, vai, né? vai, Cronologia. vai. Então, mas só uma pergunta. Essas roupas aí, tá? Você já era casada nessa época, das roupas? 1 ano só de casado. 1 ano de casado. Alexandre não era nem nascido. Mas essas roupas aí, elas contribuíam na renda familiar e tal? Dava dinheiro essas roupas que você Dava. vendia? Eu mandava para Manaus. Teresina para minha irmã. Manaus para uma amiga. Dava. Vendia tudo. Dava, E você vendia tudo. mesmo produzia essas... Produzia. Criava, Criava. mandava o pessoal confeccionar. Confeccionar. Agora, tudo desenhada por mim. E tinha pessoas Olha aí, a que... criatividade, a arte, né? Eu acredito muito nos autodidatas, viu? Ah, sim, sim, sim. Acredito demais. Sim, sim. Com certeza. Então, eu acho que eu nasci com esse... Com esse dom. É. Com esse dom de criação que e sim. tal. Acho que E esse sim. negócio dos frangos, dona Tânia, como é que começou? Como é que aconteceu Bom, isso? começou granja? pelo seguinte. Quando eu casei, o meu sogro tinha em Pacajus a maior granja de galinha poedeira. Na época era ele, Roberto Pessoa, que eles faziam parte da avicultura brasileira. De E carneiro já tinha nessa época? O seu Dico? não? Dico Também. era fornecedor de pinto. Uhum. E aí ele tinha, na Parquelândia, um terreno ocioso. Eu não sei como, um dia eu fui lá pela Parquelândia e vi 4 galpões desocupados, que foi onde ele começou, depois ele foi para Pacajus. Deixou Aí lá ele desocupado, sem fazer nada. foi, porque aí ele fez uma casa fantástica em Pacajus, aí passou a morar nessa casa, no alto, lindíssimo, e lá embaixo passava a ruazinha, era exatamente a granja de galinha poedeira. Aí eu morava na casa, recém-casada, morava na casa do meu sogro. Por quê? Porque a casa era tão grande que depois virou um colégio. Então, eu tinha minhas dependências bem reservadas. Aí ele não tinha filha, só tinha filho. Então, aquilo ali, ele me achava interessantíssima. Primeiro que ele quase não conversava. Foi presidente de banco, era todo caladão. E eu, muito curiosa, botava ele debaixo de confissão de tudo. Então, ele começou a me achar interessante. Até que um dia eu Como disse, é eu botar peço debaixo de Jerônimo, confissão? Como é isso? perguntando as coisas. Ah, sim. Perguntando. Ele conversava assim. Perguntando como é isso, como é aquilo, como é que a galinha põe, como é que não põe, o que é que ela come para pôr. Queria saber de tudo. Coisa que não tinha nada a ver com a minha idade. Uhum. Aí um dia eu me virei para ele, se você tiver, me dá esses galpões para mim, lá da Parquelândia. E para que você quer? Eu digo, eu também quero criar frango. Só que eu não quero galinha poedeira, eu quero frango. Frango de corte. Frango de corte. Aí, E ele deu? deu. Oh, rapaz, um bocado de macho da família, nem Oi. pediu nem nada. Não. Você foi lá, Aí ele chegou. disse, nós vamos fazer o seguinte, isso era eu e ele conversando, nós vamos fazer o seguinte, os 2 primeiros plantéis, eu lhe dou de graça. Dou o pinto, Roberto Pessoa nos fornece, a O Roberto Pessoa, ração, o nosso Roberto Pessoa É. aqui. Oh, caba boa, gente boa. a ração de carneiro nos fornece, eu pago a ele, você não me paga nada. Mas quando for no 3º plantel em diante, você vai me pagar. Eu digo, tá certo, eu pago. E aí? Deu certo. Oh, rapaz, tá vendo Aí ele que ficou encantado, tá entendendo? Achou magnífico. Eu, uma garota, porque eu não era velha, uma garota, assumi, tá entendendo? Assumi. Sociedade muito machista, né? Naquela Demais. época, principalmente, uma mulher assumiu Agora um negócio, né? agora teve uma coisa, viu? Que depois, apesar de eu viajar muito e tudo, eu sempre fui altamente respeitada, onde eu entrava. Você se E teve impunha outra respeito, né? particularidade também. Nessa época, eu notava que as mulheres eram muito ciumentas, mas eu não notava esse ciúme comigo. Sim. Elas me deixavam à vontade, eu elas, entrava. agora que eu entendi. Elas sabiam que você era uma pessoa respeitável e não tinham ciúme da Não, senhora. de jeito nenhum. Entendi, perfeitamente. Absolutamente. E o negócio prosperou bem? Prosperou, dos prosperou. frangos? Aí, Você vendia para todo mundo? Vendia para supermercado? não, pra eu vendia para o Roberto, eu entregava ao Roberto Pessoa, eu entreguei muito ao Mercadinho São Luís, Na época do tio do Neto, né? época do seu João Melo. Seu João Melo. Tá entendendo? Mas quando eu digo eu, a essas alturas já tinha uma equipe, já tinha. aqui. E nós resolvemos colocar o mercadinho em plena
13 de maio. 13 de maio. O Neto tinha um mercadinho Lá na São Luís esquina. na Guanabi. E- Na Guanabi, Dom o seu onde Luiz- era? O do Neto era, o seu João, né? 13 de maio com a Guanabí, bem na esquina. Eu entregava lá. Peraí. Onde era o seu mercadinho, o nome dele era Ponto Quente. Ponto Onde era o Quente. Ponto Quente? Ponto Queijo era na 13 de maio, eu não me lembro como era o nome dessa rua aqui, não sei se era Napoleão ou Laureano. Sim, mas era na 13 de maio mesmo. 13 de maio, Dona Tânia, se eu lhe disser uma coisa, você acredita? acredito. Você sabia que eu, menino rei, frequentei o ponto. Pronto, frequentou. Agora que eu tô me lembrando. Deixa eu lhe dizer uma coisa pra você se lembrar. Tinha um negócio de fazer café Valcã, assim, no meio dele, assim, tinha. Exatamente. Olha aí, Tinha. rapaz. Isso não foi combinado, não. Foi não. Eu tô me lembrando de cor da minha infância. Eu tinha 4 anos de idade, mas 5 anos de idade. Que é isso? Vai pra lá, bichito, né? Olha, Tô frescando, né, Dona tá claro Tô que tá brincando. frescando. Sei lá, eu tinha 10 anos, 11 anos. Aí eu chegava lá e via aquela máquina do café Valcã fazendo café no mercadinho Não, nós dela. sempre fomos ousados. A primeira pista Você não se lembra gelada. disso não, né, Alexandre? Pista gelada. Aqueles balcões enormes que teve desde o Ceará. Foi nosso. Como é, Pi- Dona Tânia? A primeira pista gelada. que diabo é Era pista como gelada? se fosse daqui até aqui uma geladeira. Ah, sim, a pista gelada. eu Toda pensava que era negócio aberta. de Não, patins. não. Pista gelada. Aí nós atrás botamos uma batedora que abatia frango na hora. E quem que foi aprender a bater frango quando chegou as máquinas? Vai dizer que foi a senhora. Ora, mas rapaz, tá vendo aí como é desenrolada toda? Daqui a pouco eu botava uma roupa. O Pelé, que foi o nosso funcionário, muitos anos, era craque a bater frango, era a máquina assim, ó. Enquanto o povo não estava por ali, eu corria, dizia, anda, Pelé, me ensina, que eu também quero aprender. Esse neto tem muita sorte da Dona Tânia não ter enveredado pro ramo de supermercado, viu? Perdeu. Olha aí, Neto, tu é muita sortudo. Se ela fosse, ela tava gigante aí no ramo. Deus me guarde. Mas, Dona Tânia, vamos lá. Aí o tempo foi passando aí, ó, 20 minutos já. Não, aí o que aconteceu? Não pode. Chegou uma hora que eu tomei um abuso de granja, de mercadinho. Não podia Aí um você pique disse, mas por quê? chorar. Porque eu comecei a viajar e eu disse, eu não vou mais ficar nisso aqui, não. Até que o marido da minha tia Tereza, que é o tal Sírio, Sim, Tágera, sim. se virou para mim, porque era assim, a colônia Teresina, Síria, vinha um cara chamado Seu Nascimento. Ele vinha lá em Teresina só vender joia para elas, viu? E eu de olho no Seu Nascimento. Ele vinha aqui em Fortaleza vender Não, joia. Teresina. Teresina. A colônia é em Teresina. Mas ele vinha de onde, esse seu nascimento? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ele tinha a A fábrica base era no dele, Rio de Janeiro. A fábrica, ele tinha uma fábrica. Ah, Ouro Fino. sei. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a olhar e disse, eu não quero mais granja, eu não quero mais esse negócio de mercadinho. Eu agora vou vender joia. Aí fui lá, falei para o meu tio, disse, olha, eu não quero mais ter esse negócio de mercadinho. Está muito cansado, eu já tenho os meus filhos, eu vou querer agora vender joia. Ele disse, então não tem problema, vamos para o Rio de Janeiro, eu falo com o Seu Nascimento Aham. e você começa a vender. Vendendo a joia dele, que o seu nascimento Seu produziu. Nascimento. Seu Nascimento Dona produzia. Tânia, é uma guinada assim de 180 graus, né? Quer dizer, você 180 saía vendendo Foi, frango. mas aí, espera aí. Tinha um mercadinho, foi vender joia. Joia. Mercado de luxo. O mercado de luxo pegando as clientes do mercadinho. Por quê? Porque eu tinha no mercadinho a clientela nata da 13 de maio. É, não que vou naquela citar época, nomes é. aqui, mas hoje são É, famílias não, eu tradicionais. Eu sei disso. Mas E dona não Tânia, só na 13 de maio, como o povo vinha de longe comprar o franguinho abatido na hora, o frango assado, que era magnífico, que era assado na brasa. Porque foi o seguinte, tudo que nós colocamos direito. Coisa boa, Ninguém- coisa não, fina, coisa só boa. coisa fina. Ninguém teve, como se diz, nem coluna de meio, nem aquela coisa de faz de conta. Nunca. E nem hoje. Aí é que eu não gosto mesmo. Aí pronto, encerrei a granja com louvor. Nós fomos capa da avicultura brasileira. Olha aí que beleza. Capa da avicultura brasileira, onde tinha de Carneiro, onde tinha Roberto Pessoa. Isso era uma revista que tinha na época? Revista? Uma Que revista tinha na de- época. Que Nós beleza. fazíamos parte da associação, sabe? Aham. Do Clube do Galo. Aham. O jantar era tudo no Náutico. Olha aí que beleza. Tá entendendo? Então, e aí você enveredou pra joia, você Aí, se quando lembra... eu disse, eu não quero mais isso, eu não encerrei por prejuízo. Eu encerrei porque eu não quero mais. E Acabou quando essa você saiu conversa. do negócio, o negócio acabou. Que você era a alma do Lógico, negócio. foi, mas aí acabou com muita decência, Aham. tudo direitinho, Tudo sem dívida, porque a gente tinha também uma grande vantagem. O Banco do Brasil, ele tinha um incentivo rural. Você pegava, passava 6 meses sem pagar, quando ia pagar era 6 meses depois. Então, você tinha sempre um dinheiro.
Entendi. Encerramos tudo direitinho, eu digo, agora, daqui para frente é joia. E entrei para valer. Você se A lembra? primeira coisa que eu fiz foi quando eu voltava do Rio de Janeiro com as joias, eu já parava em Brasília. Já vendia lá em Brasília, em uma parte. Brasília. Muito cearense, né? Os Muito cearense, políticos e político. O meu sogro, primo legítimo do Flávio Marcílio. tudo. Aham. Tá entendendo? Uhum. Aí ele abria as portas, né? Fazia noitada na beira do lago, lá em Brasília, só com top. E vendia as joias tudinho lá para esse Vendia. povo. Mas, rapaz... Aí chegava em Brasília, de Brasília eu fazia um pouso em Teresina. Já vendia um bocado lá também. Teresina é que eu vinha para Fortaleza. Quando eu chegava em Fortaleza, já era quase na hora de eu voltar. Para pegar as coisas. Mas para isso eu fiz curso, tá entendendo? Aham. Quando era janeiro, eu levava meus filhos para o Rio de Janeiro, alugava um apartamento lá na Barata Ribeiro. Eles ficavam lá e eu ia fazer meus cursos, no IBGM, na Ajório. Eu não fui assim, Apertando o adivinhando, botão não. e Não você não tem que conhecer existia. o mercado que Não, você vai não trabalhar, existia, né? não existia celular, não existia tudo isso, então era conhecer o mercado que a gente ia Dona trabalhar. Tânia, me diga aqui, quando foi que você deixou de vender as joias do seu nascimento e começou a produzir as suas próprias joias? Rápido. Quanto tempo, mais ou menos? Rápido, porque seu nascimento era um homem. Não era velho, mas já era aquela. Lá na 7 de setembro. Ultrapassado, vamos Pequenininho, dizer. ultrapassado. E eu já queria era novidade, que já estava começando a viajar. Tá entendendo? Quem é que lhe inspirava nessa época para produzir essas joias, para desenhar essas joias? O mercado internacional. As revistas. Revista. Mercado internacional. Aí comecei a ir para Milão, também alugando apartamento em Milão. Mas calma, peraí, calma. Você começou a desenhar essas joias, Comecei. mas você não desenhou a primeira joia indo para Milão. Não. Você... Eu desenhei, peguei o seu nascimento, me passou todos os artesãos dele. Certo. E aí você começou a criar também, aquela sua Criar, veia dava artística. para eles faziam, trazia para Fortaleza. Trazia para Fortaleza. E aqui em Fortaleza, o mercado sempre foi maior do que Brasília, do que desses outros Foi por causa dos Teresina? meus conhecimentos, tá entendendo? Porque eu morava aqui, né? Eu tinha mais tempo, pegava o aniversário de casamento, de natalício. Brasília era só 3 dias, 4. Dona Tânia, me diga uma coisa. Eu não consigo lhe deixar de chamar de Dona Tânia, mas vou Não, tentar aqui. é bobagem que eu vou lhe Tânia, chamar de seu... Pois tá certo. Me diga aqui, você criava as suas joias e isso tornava Criava? as suas joias Exclusiva, originais. Quer dizer, Interessantes. não era uma joia que você Não. comprava, que é da marca X. É a Tânia. É, Era a Tânia e outra Leitão. coisa, enquanto tu pegava de um fabricante 10 peças iguais, só tinha uma. Só tinha uma. Mas é Uma. isso mesmo, era uma E- peça original mesmo, não tinha uma igual a outra. Não, de jeito nenhum. Ali tinha um DNA que não estava naquela outra peça. Mas que beleza. Quais eram? Era mais diamante, ouro? O que é que Olha, você usava? Prata? Como é que eram essas não, joias naquela época? Essa época eu não usava prata. Eu só usava ouro 750. Ouro 750. Que é o teor de ouro mais alto que existe, que é chamado ouro 18. Uhum, entendi. Então, eram peças originais e Originais, você começou a fazer muito sucesso, não foi, Tânia? Demais. E aí, você chegou a abrir uma loja específica para isso ou ainda estava em casa? Não, Era muito- a minha história não era nem em casa. Eu adorava fazer visita nas clientes. Sim, mas você tinha um depósito para guardar. Claro que eu tinha. Por exemplo, eu morava na 13 de maio, onde minha casa era uma casa grande. E o ladinho da casa era um jardim lindo. E foi montado uma salinha para mim. Para guardar Com, suas não, joias. com portinha toda de E vidro, naquela época não tinha a colorido. insegurança que tem hoje, né, Tânia? Olha, eu nunca tive problema nessa área, não. A gente tinha grade, os cachorros desse tamanho, cada cachorro enorme. Tá entendendo? Aí não Tudo entrava, de não. raça. Não entrava. Tudo de- não. Não entrava, não. Tudo de raça. Deixa eu falar de uma figura aqui. Fala. Ver se você se lembra dessa figura aqui. Eu vou falar de uma pessoa chamada Seu Natan. Pode falar. Em 1956, Alexandre, fruto do talento e do tino para vendas de um cidadão chamado Seu Natan, nascia aquela que se tornaria uma das maiores joalherias do Brasil, a Natan Joias. O Seu Natan, como ele era conhecido por seus clientes e funcionários, era um imigrante ucraniano de origem judaica que chegou ao Brasil em 1946 após fugir e lutar na Segunda Guerra Mundial. Pergunto a você, Tânia, como é que você conheceu o tal do Seu Natan? Seu Natan eu conheci da seguinte maneira. Eu tive uma grande amiga chamada Beth Joias. Em frente
em Visconde Pirajá, em frente ao Natan. E eu ficava lá na Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Meu ponto era o Rio. Eu ia de 6 vezes ao ano no Rio de Janeiro. Esses meninos tinham o Rio de Janeiro assim, ó. Aí eu ficava na área da loja da Sara, que era um por andar, e ficava olhando a Natan Joias. Até que um dia eu mandei preparar aqui em Fortaleza, por uma amiga minha, uma apresentação de mim e também uma apresentação financeira. Era uma apresentação bancária. Tem tudo dentro do envelope, isso tudo da minha cabeça, não foi atrás de advogado. O marketing pessoal ela já criou naquela época, Não né? tinha, ninguém não foi Ia me chegar lá consultar. dizendo, olha, eu sou a Tânia Leitão, Não. lá do Ceará. Aí eu peguei, marquei uma hora com o seu Natan. Ele cara. já era conhecidíssimo, a empresa Demais, dele era... demais. Aí eu cheguei, ele marcou uma hora comigo. Aí eu cheguei e disse, olha, eu sou a Tânia Leitão, eu queria lhe entregar esses documentos. Ele disse, que documentos são esses? Eu digo, eu quero me apresentar, porque eu quero vender, era couro que eu queria vender, eu quero vender os couros da Natan em Fortaleza. Aí ele nem abriu. Quando ele não abriu, eu achei que ele não estava interessado. Aí, pela primeira vez, ele me chamou de pau de arara. Como foi? Pau de arara. Aí ele disse, pau de arara, para me te conhecer, não precisa desses papéis, não. Pode levar. Escolha o que você quiser. Foi desse jeito? Desse Bicho jeito. desenrolar tudo, né? E ela mais ainda, né? Que ela podia ter levado a mão. Pô, esse cara me chama de pau de arara aqui, rapaz. Eu vim do Ceará. Aí eu comecei a criar uma certa amizade com ele. Vendeu, Ele achou começou a ganhar dinheiro. interessantíssimo que eu era espontânea, que eu era conversadeira, essas alturas, as filhas tudo casadas, os filhos, cada um cuidando da sua vida, eu acho que ele se sentia só. E eu ia para lá a indagar, porque a coisa que o judeu adora mais é você indagar sobre o trabalho deles, como foi que ele chegou, como foi que ele não chegou, como é que ele conseguiu. E ele achava interessantíssimo que eu ficava indagando tudo. Então, ele me dava aulas e aulas. Que beleza. Até que eu me virei para ele e disse, homem, por que você não cria uma rede de concessionário, vamos vender lá Uma em rede de Fortaleza, de representantes? E ele criou. Quer dizer que a rede de representantes, de vendedores pelo Brasil afora foi da Tânia Eu tive Leitão. uma homenagem no Rio de Janeiro, os meus filhos foram, seu Natan fez um jantar, me homenageando e declarou para todo mundo que a ideia Tinha sido sua. tinha partido de Então mim. ele foi assim, o seu primeiro, eu não sei se eu posso dizer isso, seu primeiro cliente de marca, foi a primeira marca conhecida nacionalmente que você Não, começou a vender. na época, a Natan era considerada, dentro do Brasil, A top como das top, top das top, era como se fosse um Cartier. como se fosse o Cartier. Ele trazia todas as marcas, tá entendendo? Ele produziu até relógio, né, Tânia? Produziu. Só que ele fazia assim. Você me empurrou uns A 4 bichos desses no maquinazinha passado. dele era da Fica rindo ETA. aí. Não, ele não fabricava a máquina. A máquina era ETA, uma das maiores fábricas. Ele colocava a marca dele. Não, ele desenhava o relógio. E eles produziam. Ele Como produzia. o Ourives produzia as suas peças lá. Pronto, ele produzia o design. Ele era um do artista relógio. também. Artista. É um artista. Ele era artesãos, tudo, tá entendendo? Ele- Mas a máquina do relógio, o funcionamento do relógio, todos eram feitos pela Então, ETA. Natan foi a primeira marca, vendeu muito aqui no Ceará. Demais, direto. demais. Só uma perguntinha. Sem problema. Tânia, Não me diga uma teve coisa. problema. Me diga uma coisa, por que ele fechou? Acho que ele fechou em 2013, Não né? tenho a mínima ideia, porque depois Faleceu, também. ele faleceu, e aí outra o coisa. cabeça, às vezes, a segunda geração não leva, né? não leva. Talvez tenha sido tá isso. entendendo? Deixa eu lhe fazer aqui uma indagação. Indague. Você gosta de indagar o seu Natan? Eu gosto gosto. de lhe indagar. Pode perguntar. Naquela época, uma sociedade muito machista, e que sirva de lição para você, meu amigo, minha amiga, que está começando seu negócio, ou já tem o seu negócio, e às vezes tem medo de enfrentar o cliente. Você já imaginou se a Tânia tivesse medo de enfrentar o sogro dela, que deu o pontapé inicial para o negócio dela com frango, com mercadinho? Você já imaginou se ela tivesse medo de enfrentar o seu Natan? Ela preparou o material, né, sobre a história dela e tal, a capacidade financeira dela, para ele saber que ela podia pagar, e chegou lá, já pensou se ela não tivesse feito isso? Não vou não, ele não vai me receber, o não, né? Vem sempre um não. E ela foi lá e chegou onde chegou. Mas você, naquela época, não se constrangia um pouco, não? A família não ficava olhando, porra, ela sozinha, viajando, batendo na porta de todo mundo, isso não lhe constrangia, não, na época? Se eu lhe falar a verdade, Fale. nunca.
E nem nunca vi ninguém, vou falar claramente, um homem me olhar com olhar de outras intenções. De segundas intenções. Nunca. Nunca, né? Nunca. Porque você se impunha respeito. Você Exatamente. chegava e já não dava chance, não dava margem para De jeito nenhum. nenhuma segunda E intenção. era uma criança, jovem, tá entendendo? Nunca vi uma mulher ficar de maneira nenhuma. Bom, Nunca. o tempo está passando muito rápido e a conversa está tão boa. Eu nunca vi um negócio desse. Eu acho que é um problema científico que está acontecendo aqui. Eu não sei o que diabo é isso. 33 minutos de programa. A gente tem que pagar um comercial, né? Não, vamos direto? Graças a Deus. Então vamos aqui, direto aqui. Tânia, me diga uma coisa. Quando foi que nasceu a Tânia Joias? A Tânia A Joias. Tânia Joias, pessoa jurídica, com o seu, na época, o seu CGC, hoje CNPJ. Quando foi que você começou a fazer viagens para captar outras marcas, Milão? Você tinha a história de um flat lá que eles emprestavam lá. Como é que é essa história? Alugar, negócio de emprestar. Ah, ainda era emprestado, não? Não. Ah, era alugado. Ó. Alugado. Não existe almoço grátis, viu, pessoal? Não existe almoço grátis. Como é que foi? Conte aí. Quando foi que o mundo se abriu para Tânia Leitão? Começou porque eu comecei a querer mais. Querer mais. A Natan Joias não bastava, não era não, bastante. Não. Até que eu comecei a conhecer em feiras, que eu comecei a frequentar, comecei a conhecer grandes fabricantes, grandes fornecedores, até que um deles me convidou para sentar numa banca onde eles iam escolher as joias do mercado latino. Eles iriam escolher... O que é que o mercado latino gosta? Porque não é obrigado o mercado das Américas gostar o que o europeu gosta. Em cada região tem sua peculiaridade, sua E eu particularidade. fui convidada para participar. E definir qual seria o padrão de... Da minha opinião. Certo. Aí dali, Isso pronto. foi em Milão. Milão. Foi em Milão. Milão. Qual foi a primeira marca, que não a Natan, que não a sua própria, de joias, que você comercializou aqui, trazida de fora? Tu diz de joia? Joia e relógio. Não, E joia como é é que o o relógio seguinte, nasceu aí na... no seu Joia é o negócio? seguinte, eu sempre tive joia de grandes fabricantes. Eu não queria saber se a joia era um nome fulano de tal. É fabricantes. Quem comercializava era a Tânia Joias. Eu pegava essa coleção, por exemplo, vou dar um nome aqui, um Sim. palmeiro. Mas a joia era da Tânia Joias e ali era... Mas eu ali botava você já- até a logomarca da Tânia Joias. Você não criava mais a joia Não, nessa ali época, não. Aí eu já- tinha joia de vários artesãos, porque também o artesão ele não tem daqui para acolá de joia, não. Como são feitas à mão, são pequenas coleções. Eu sei. E, paralelamente, eu sempre tive a nossa. E comecei também a reformar. A cliente Como assim? reformar, porque a cliente olhava as nossas joias, olhava um brinco belíssimo, aí começava a olhar a coleção de joia que ela tinha em casa e achava feia, queria reformar. Aí chegava e dizia, olha, eu tenho essas joias aqui, mas eu não queria mais essas joias. Eu digo, não tem problema, a gente vai fazer desenhos, vou lhe dar o peso desse ouro, vou lhe dizer o que é que eu posso aproveitar daqui e você aprova. E dava uma... Agora, para isso aqui, eu fiz um estudo que não tem nada a ver com desenhar a joia. Porque desenhar a joia é ótimo. Você Entendi. desenha, dá o ouro fino, dá para o artesão faz. Eu quero ver isso aqui. Você fundir o que é teu, o que é dele, e a pessoa ver aquilo tudo desmanchadinho, e eu dizer para ela que vou fazer isso. E nunca tivemos uma reclamação. Que coisa Nunca. fantástica. Que coisa fantástica. Nunca. Chegar, não era assim que eu pensei. Não, eu não gostei. Nunca. Que bom, dona Tânia. Que bom. Vamos lá, dona Tânia, não, Tânia. Tânia Leitão, qual foi a primeira marca de relógio que você comercializou? Foi Cartier? Não. A primeira marca que nós comercializamos, Bom Mercier. Bom Messier, Foi. rapaz. O velho Bom Messier. Queria mandar Bom um Mercier. abraço aqui para um cara que tinha um Bom Messier no braço, deve ter comprado de você, com certeza, que é o meu amigo Anastácio. Anastácio Marinho. O Anastácio Marinho, que é advogado, estudou comigo na faculdade, e o bicho tinha um Bom Messier que era a cor mais linda do mundo, rapaz. Eu digo, Anastácio, esse é o relógio mais bonito que eu vi na minha vida. Um dia, ainda vou ter dinheiro para comprar um bicho desse. Cadê o Bom Messier, Tânia? A Bom Mercier é o seguinte, ela faz parte de um grupo, que é o grupo Richemont. Mas com o passar do tempo, tu sabe aquela coisa que tu esgota? Aí a gente vai atrás de outras marcas. Entendi.
Mas ela é uma marca tão hoje, Excelente, tão forte excelente, quanto o Omega, excelente. quanto o É Rolex, quanto o excelente, Cartier. excelente. Mas como é que a Cartier surgiu na sua vida? Cheguei lá e me apresentei e disse que queria vender Cartier. Do mesmo jeito do Natan. Do seu Natan. Olha aí que coisa Foi ou não boa. foi, doutor Alexandre? Agora, Pelo couro. Eu primeiro fui atrás do couro. do couro da Cartier. Cartier. Bolsa, essas coisas e tal. Aí dali pro relógio Daí pro foi um relógio pulo. foi um pulo. Eu posso contar uma história aqui para quem não Pode. sabe? Vocês aí que estão me ouvindo, você sabe quem foi que inventou o relógio de pulso? Por acaso você sabe quem foi? Pois eu vou dizer quem inventou o relógio de pulso. Foi o cara que inventou o avião. Foi um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont. Ele ficava naqueles inventos dele e queria ficar vendo a hora, medir, fazer a cronometragem lá dos voos dele e tal. E aquele relógio velho de algibeira era complicado. Você fala, eu quero pendurar um no braço. Aí ele procurou um ateliê, vamos dizer, não sei se o termo é esse, chamado Cartier. Então, o primeiro relógio de pulso, quem criou a pedido de Santos Dumont, eu acho que está tocando um telefone ali, é bom tu ir atender ali, foi a Cartier, não é isso? Foi. Cartier. Por isso que Cartier é, de fato, uma marca muito bem desligar, quista viu? no coisa. A Tânia deixou o celular dela ligado. O Alexandre esqueceu de avisar e o bicho tá tocando. Tu sabe desligar aí, meu irmão? Sabe? Desliga aí. Beleza pura. Ele sabe, mas não desligou ainda, né? Eu lhe Traga que falei eu para desligo. desligar o Foi, celular. não, nem essa coisa. escutei. Mas vamos lá. E aí a Cartier, você começou a vender Cartier e hoje é uma marca fantástica, né, Tânia? Nunca tivemos uma reclamação de nada, nunca tivemos coisa nenhuma. Quinta-feira passada teve um café da manhã lá na loja com o presidente. Diz que o Já- Alexandre, seu filho, Alexandre Leitão, foi o CEO da Cartier Foi, aqui no Brasil, foi. por um tempo. Nós já passamos por 5 presidentes, todos 5 nossos amigos, tá entendendo? Até hoje existe essa Tudo, fortíssima relação. Demais. Se eu lhe pedisse para colocar aqui, é uma coisa que é da sua opinião, e colocar, externar a opinião, não quer dizer que seja a verdade, é a sua verdade, né? Quais são as principais marcas de relógio, na sua opinião? Coloque a principal no primeiro lugar e a que você menos gosta em último lugar. Diga sim. Olha, é muito difícil isso, porque hoje as opiniões são muito variadas, tá entendendo? E eu enfrento muito o que é que nós estamos vendendo. Qual é o relógio que está vendendo mais? Essa marca? Essa marca é ótima. Muito regional, tá entendendo? Para mim, continua top. Uma Cartier. Por quê? Porque ela é muito diversificada de modelo. Então, a mulher não fica só com um modelo. Rolex é uma marca magnífica, uma máquina magnífica. Tá entendendo? E a Cartier você compra porque a mulher quer o Panthère, daqui a pouco ela quer um Ballon, daqui a pouco ela quer um Santos, daqui a pouco ela quer um tanque francês, daqui a pouco ela quer um tanque solo. Olha aí que coisa fantástica. Tá entendendo? Eu não sei se eu estou doido para fazer uma pergunta aqui, eu não sei se eu Pode devo. fazer. Não sei se eu Ora, devo. bola. Você prefere o Omega ou o Rolex? Olha, eu adoro Rolex, mas hoje a gente tem a Omega e eu tenho uma certa, vamos dizer, convivência com a Rolex, ou com a Omega. a Omega. Modelo lindo, não tem oficina. A Rolex é uma marca consagrada, é uma marca magnífica. Mas eu tenho que dominar as marcas que eu conheço mais. É a mesma coisa você perguntar, olha, aquela sua amiga, quem é ela? Se eu tiver convivência com ela, eu te dou como se diz, te digo quem é. Aquela que eu conheço menos, como é? Eu lhe digo superficialmente. Entendi. Eu conheço a Rolex, sei que é magnífica, mas quais são as marcas que eu convivo? Quais são as marcas que eu vivencio? São as marcas que a nossa loja vende. Omega, Cartier, a Seiko, que é maravilhosa, magnífica. Panerai ainda vende? Panerai. Agora, a Panerai ela tem uma produção pequena. Entendi. Tem IWC, tem GG LeCoultre. IWC também. Tem GG LeCoultre. Que beleza. Uma pessoa, você vai chegar num canto assim, hoje, o marketing pessoal, ele é muito importante. Exato. Sempre foi, mas hoje mais do que nunca. Aí você chega num local,
com um determinado relógio no braço. O relógio é uma joia. Aquele relógio diz um pouco de quem você é, Diz. que você gosta de cor boa, Diz. etc, etc. Aquilo ali Diz. influi no marketing pessoal, né, Influi, Tânia? influi. Minha mãe tinha um ditado até um pouco chula. Se conhece pau é pela casca. Você conhece pão é pela casca, né? Então, quer dizer, é importante para quem pode, né, ter uma joia no braço para você poder chegar Por e a exemplo, pessoa que você está se apresentando saber que você gosta, né? Isso. Você entende das coisas. isso tem né? das coisas. Entende das coisas. Eu não é vou no verdade? seu escritório. Pela primeira vez, eu fico encantada pela decoração, pelas cadeiras, pelo modo da sua secretária. O que foi que você me passou? A Você é um primeira homem impressão é que competente. fica, né? Você é um homem competente. A competência tem um preço. Com Se certeza. você tem essa competência, é porque você é um homem altamente de remuneração Boa. boa. Tânia, me diga aqui, você é uma pessoa de sorte? Você acredita em sorte? Acredito que você faça a sorte. Como assim? É você que consegue que a sorte exista na sua vida. Trabalhando, se dedicando, Lógico. abrindo as portas, não tendo medo de enfrentar o Lógico. cliente. Não, de jeito nenhum. Agora fica tímido. Eu vou. Eu vou. E não Quando vai. tu for, E não vai. Quando Quando tu tu for, já for, acabou. já acabou. Já passou. É verdade que o ditado, você diz uma frase que diz assim, antigamente era quem anda alcança, quem corre cansa, né? Agora mudou. Quem corre alcança, quem só anda dança. É verdade? tíssima. Falar em sorte aqui, ó. Eu sou católico, apostólico, romano, eu não acredito muito em negócio de sorte. Não acredito não. Mas tem um negócio que me deu uma sorte doida, eu tô usando ele aqui, ó. Eu até pedi para colocar uma foto aí, se o pessoal da rede social tiver. Esse relógio aqui eu comprei, é um Breitling. Breitling também é uma grande marca, né? É excelente. Você Nós sabe temos Breitling. Você sabe quantos anos tem esse relógio aqui? 30 anos. 30, nem parece aqui, ó, o bicho. Eu não sei se está conseguindo mostrar. aí. Zero de oficina. 30 Ele anos, não dá nunca quebrou, problema. nunca deu nada. De vez em quando eu mando dar um brilhozinho nele. E ele tá aqui, Dá um polimento. lindo e fagoso aqui no meu braço. Comprei esse relógio da Tânia e me deu uma sorte doida. Lógico. Me deu uma sorte doida. Tanto que eu coloco o bicho aqui no braço, fiz questão de vir com ele hoje aqui. Eu tenho, você. não sei se é costume, ou eu gosto de fazer o que eu vou contar. Conte. Benzer a loja. Eu saio sim. benzendo. Tudo meu Eu tenho minha bento. aguinha benta, tá entendendo? Então, eu acho, desejo muito, não fico na frente da cliente. Eu não sou beata, nem sou pato para estar benzendo nada, mas desejo. Graças a Deus, toda a nossa clientela é bem-sucedida. Nós não somos aquele povo que quer. Não, eu digo muito que você, um copo d'água, quando ele derrama água, aquela água não me pertence. Perfeitamente. Então, eu acho que isso está bom. Tá bom Tânia, eu demais pra posso gente. mandar um alô aqui? Eu peço desculpa a vocês, porque eu não sei o que... né, hoje está demais, 45 minutos de programa, mas eu quero mandar um alô aqui, um abraço Bota o para os nossos relógio pra ouvintes. voltar. Eu posso? É? Eu vou pegar aqui só 10, tá? Só 10 que estão mandando um abraço para você. O primeiro é o nosso ouvinte mais assíduo, mais cativo aqui, que é o meu amigo Patriolino Dias de Souza, o grande patrol, presidente do Sinduscom. Um abraço para você. O Calilzinho Otoshi, você falou em Sírio, ele é libanês, né? É o corretor mais antigo do mercado, com 742 anos de mercado imobiliário. Meu amigo Calil. Lúcia Silva, Davi Leitão. O pessoal da Tânia Joias. Gabriela Bernardi. Luciana Nascimento. José Geraldo. André Esdras. Alexandre Girão. Luiz Silva. Harrison Amaral. Regis Vieira. Clodoaldo Oliveira. Mauro Moreno. Já passei de 10, vou dizer mais 10, você me conta aí. Vai contando aí, dona Tânia. VM Representações, o pessoal lá da VM, Tiago Menezes, Wilson Alencar, Fábio de Oliveira, Luiz Alcelli, Larice Maia, Lara Bezerra, Cátila Maia, Marcos Bezerra, Edmar Mendes, de Miranda, Felipe Nascimento, quantos, dona Tânia? Tá com... Cláudia Bezerra, Rosângela Terra Nova, 15, Oswaldo 25. Souza, já passei. É muita gente aqui mandando alô pra você. Ela tá mandando aí um abraço para todos, o pessoal da Conexão Veículo, Sérgio Maciel, Francisco César. Sintam-se todos abraçados pela Tânia Leitão. Tânia, como é que se precifica uma joia, hein? Como é que eu sei que eu chego assim? Porque, assim, um imóvel, você tem lá o terreno, eu sei quanto custou mais ou menos o terreno, né? Tem a localização, eu sei quanto é que custa, eu sei quanto custou aquele prédio, e em cima disso a construtora bota um lucro lá, tem um valor. Mas como é que eu precifico, na sua opinião, uma joia? Uma pessoa vai me vender algo e eu quero saber quanto é que custa. Você tem um modelo
de avaliação ou não? Bom, a primeira coisa você tem que saber a procedência, né? E onde é que você está comprando. Entendi. A joia tem que ser. Você pode comprar uma joia de ouro mais baixo, de ouro mais alto. Aí eu teria que dar uma aula aqui. Uhum. A joia mais top que tem é o ouro 750. O que quer dizer ouro 750? Ela tem 75% de grama de ouro e 25% de liga. Mas aqui é a mesma coisa que tu está fazendo no bolo. Tu bota menos farinha de trigo, bota mais manteiga, tá entendendo? Você olha para um ouro, sabe que ele é o De jeito legítimo nenhum. 18 quilates? Não, absolutamente. Quem disser que sabe, não sabe. Está mentindo. Tá mentindo. Não, tá mentindo não, tá inventando. Está inventando. Inventado. Seu Natan era um dos poucos homens que ele cheirava. Mas isso E sabia dizer se era verdadeiro ou não. Passado. Falar nisso, né? Você chegar e comprar um relógio, tem muita gente vendendo relógio aí, tem site e tudo, relógio usado, não sei o que e tal. O relógio é diferente, embora seja uma joia também, é diferente. Dá para você, pelo peso, você faz alguns testes lá e dá para você identificar se é falsificado ou não. Ah, não. Eu acho que de onde você está comprando, você comprar de uma Tânia, de outras Isso, lojas, procedência. tem procedência, é uma garantia que você está comprando uma peça legítima, seja joia, relógio. Ou seja, como a gente diz, tem pai e mãe. Tem pai e mãe. Né? Tem procedência, né? Mas um relógio é tem difícil. Tem pedigree, como diz o outro. Um né? relógio é difícil, a não ser que tenha procedência, porque quem vai avaliar o relógio é a máquina, não é o por fora. Você pode ter uma máquina internamente. Né? Você pode ter uma máquina com um movimento dentro que não é da Breitling. Ele foi montado e botaram uma máquina, um movimento qualquer. Sei. Tânia, um relógio de marca, de pulseira de couro, que às vezes a pessoa não quer esperar, não quer comprar a pulseira original do relógio, ele bota qualquer pulseira, ele perde muito valor? Olha, eu acredito que sim, mas o que está mesmo ali, quem é que vai dar preço, é a máquina. É a máquina se ele bota que é o principal. Ele quer uma pulseirinha vermelha, mas no momento não tem a vermelhinha da marca. Não é sacrilégio fazer isso não, né? Não é Não é sacrilégio não. Nós não fazemos. Entendi. Mas todos esses relógios, se quer trocar uma pulseira, quer fazer Tudo isso, lá na tudo tem manutenção, não importa tudo o que for. Só que a gente só Todas manda... as marcas que você vende. Tem. Só que a gente só manda para as autorizadas. Para autorizadas. Nós não abrimos um relógio em Fortaleza. Não tem se negócio chegar e dizer, minha querida, mas eu vou viajar, eu preciso desse relógio depois da manhã. Eu digo, infelizmente, nós não vamos poder. O que é que a pandemia ensinou para o mercado de luxo, para o mercado de joias? O que é que mudou para vocês a pandemia? Eu acho que aquela conscientização de dizer, eu quero, eu posso, eu não vou mais me privar. Entendi. Isso vale muito também para o mercado imobiliário. As pessoas perceberam que morar com o pé na areia de frente, mas rapaz, eu tenho que viver, a vida é curta. Eu vou sim, vou. Isso aí é fato. Fato. Também aconteceu para o mercado de joias. Demais. Investir em joias é um bom negócio? Eu vejo que os judeus, né, muita gente lá da Europa coloca o seu dinheiro nas joias, porque eles dizem que numa guerra, num movimento desse, é a maneira mais fácil de você levar o seu patrimônio com você, no seu corpo. É isso mesmo? Verdade. Ainda vale até hoje? Vale. Os judeus, tipo seu Natan, quando ele veio embora, o que ele trouxe, ele e a dona Aninha, foi um pouco de ouro. Hans Stern, da H-Stern. Da H-Stern. Trouxe também. Se não fosse isso aí, se não fosse a joia, e a ali cultura eles deles foram teriam... para o Porto do Rio de Janeiro, cada um foi para 7 de setembro, outro foi para Ouvidor, ficaram com a salinha desse tamanho. Dona Aninha, que é a mulher de seu Natan, falava muito que era ela e seu Natan no balcão. Ela até dizia, com a barriga no balcão e o menino, na época era o Henrique, bebê debaixo do balcão. E eles trabalhando. Daqui a pouco, uma potência. Tânia, quais são os grandes diferenciais competitivos da Tânia Joias hoje? O que é que a Tânia oferece para o cliente que ninguém pode oferecer? Quais são os seus diferenciais competitivos? Olha, a gente procura ter um atendimento muito leal, procura ter aquela prontidão de dizer que vai entregar uma coisa, entrega. Chegou uma cliente lá e diz, olha, eu quero esse anel, eu vou comprar, mas ele está pequeno. Mas eu quero para amanhã, que eu quero usar amanhã à tarde. Infelizmente, ou você escolhe outro dedo para usar.
eu não posso lhe entregar para amanhã à tarde. Primeiro que eu não vou mexer nesse anel aqui em Fortaleza, eu vou mandar para minha oficina em São Paulo. Ah, então eu não compro. Então, Paciência. A sinceridade, né? sinceridade, honestidade, não está fazendo uma coisa que não é legal fazer, tá entendendo? Para depois ter problema. E o fato de ser uma empresa Nunca familiar... tivemos, olha, nós nunca tivemos uma reclamação. E vou dizer aqui uma coisa para vocês saberem. Nós nunca tivemos um problema de sindicato de trabalho. Nunca uma funcionária nossa saiu, essas contas estão erradas, eu vou reclamar. Nunca. Uhum. E nem nunca tivemos Olha aqui, dona João, um olha problema, e nunca tivemos um problema com a Cefaz. Ótimo. Isso aí. Tivemos uma vez uma fiscalização que a pessoa que comandou, ela ficou tão encantada com a Tânia Joias, que ela escreveu e defendeu uma tese, Tânia Joias, empresa familiar. E foi Olha aí uma que tese que beleza. ela defendeu Tânia, e ela me deu por escrito. Me diga aqui. Não vou dizer o nome dela, porque não há necessidade. Não diga. Uma empresa familiar tem sua vantagem, né? Especialmente no seu ramo, né? Os meninos já, o Alexandre, o Ailton, a Daniela, todos estão no negócio com você, lhe ajudando, desenvolvendo, fazendo o negócio crescer, prosperar. A segunda geração já assumiu tudo ou você ainda está no comando? Não. A chave do cofre de quem é? Do Alexandre ou é da Deles, Tânia? não, eu não abro cofre. Lá em casa eu não abro porque Não. não tem cofre. Não, eu não abro porque é aquela coisa, a minha parte é a parte comercial. Entendi. Os meninos comandam, quer eu vá, quer não vá, viagens internacionais, tudo. Tudo agora Eu com estou eles. lá para fazer sala. Eu estou lá para atender cliente. Eu estou lá para conversar, tá entendendo? Vendo. Mas a gente tem uma equipe de vendedores, que elas sabem, eu treino elas. O grande comercial da Tânia tem Joias outra ainda coisa. é você, Tânia. E tem outra coisa. Entra uma funcionária na Tânia Joias, eu preparo ela para o mercado. Eu preparo ela para concorrer aqui dentro do mercado. O que é que eu digo? Vamos concorrer. Porque hoje eu não quero é que o nosso mercado, que é Fortaleza, tenha uma invasão de vendedoras que chegam, sacoleiras, sei lá o quê, que chegam de São Paulo, BH, invadindo nosso mercado. Porque aí ele prejudica ele. Nós temos que nós girarmos a nossa economia. Então, não, porque eu tô concorrendo com fulano, eu quero que todo mundo aqui em Fortaleza venda e muito. Quero evitar que esse povo entre de fora. Entendi. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para dois ouvintes aqui, dois internautas e telespectadores, porque esse programa vai ao ar também domingo na TV Cidade. É o meu amigo Gaudêncio Lucena, grande Gaudêncio, que já esteve sentado aí na sua cadeira. Tá mandando um abraço para você, um abraço, Gaudêncio. Obrigada, retribuo. E também o meu amigo Reginaldo Rocha, que é um grande admirador aí de joias, gosta de relógio. Grande Reginaldo, um abraço para você. Retribuo. E muito mais aqui, mas não tenho condições de falar o nome de todo mundo aqui, porque senão acaba o programa, só faltam 4 minutos. Tânia, você é uma pessoa de fé, temente a Deus? Olha, eu desde 6 anos de idade, Estudou em colégio de freira? que eu estudei em colégio de freira, mas eu não sou beata, não. Tá, mas você quer dizer que você reza e tudo? Rezo todo domingo, Vai pra 10 missa, horas né? da manhã, não, 10 horas Não tá da manhã, se você quer se encontrar comigo, você vai bem aqui para a igreja do Líbano, Certo. vou levando um saco com um pedaço de bolo, com sanduíche. pensei que era joia. Não, com sanduíche para dar uma pedinte que tem assim do ladinho. Ainda domingo, antes de ontem, ela, na hora que me viu, ficou olhando, eu levo o lanchinho dela. Depois eu entro dentro da igreja, me ajoelho, rezo, vou até ao santuário lá dentro, rezo de joelho, e ali eu já estou cumprida a minha obrigação de uma cidadã católica. Não sou beata de ficar, não sei o quê, bendita sou. Não sou não. Nem... Mas não sou desde o colégio. Eu já fui em missa o suficiente lá no colégio e era obrigada a ir em missa diariamente. Pronto. Já assistiu todas as missas, né? Já. Tânia, vamos lá. Quando você vê, ensine pra gente, rapidamente, em 30 segundos. Tente ser objetiva na resposta. Quando você tem um grande problema, uma grande adversidade na sua frente, como é que a Tânia Leitão faz para manter a calma, enfrentar o problema e vencer, e bater a poeira, dar a volta por cima e continuar seguindo? Eu sempre penso o seguinte, enquanto não atingir, foi como a pandemia,
enquanto não atingir minha família, meus filhos, passa. Financeiro, nunca tivemos. A não ser um problema que nós tivemos, que eu não quero agora abordar nem citar. Isso até me faz mal. Mas eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, isso aí não poderia ter gasto no hospital, com um filho, com um ente querido. Entendi. Aí eu viro a página. Ou seja, sempre há coisa, por pior que seja o problema, existe a família, existem coisas que são muito superiores a qualquer adversidade que Isso. possa existir. Me lembro dos meus netos, que Pronto. falta nenhuma unha. Aí passa, aí tudo passa. Passa. Aí tudo passa. Passa. Você pretende se aposentar algum dia? Ou Já estou vai... aposentada. Como é que está aposentada? Você disse que é a maior vendedora da empresa até Eu hoje. estou aposentada, sim. Eu não estou falando aposentada no papel, não, Aposentada. mulher. Estou falando trabalhando. Estou aposentada. Se ela está brincando para dizer que vai trabalhar sempre, assim como eu, assim como eu. Então, ainda estamos chegando aqui ao final do programa. É uma pena, eu queria passar o dia todinho conversando com você, ó, sinceramente. Mas eu queria, para finalizar o programa, que você, do alto da sua experiência, de quem começou, nasceu pobre lá em Nova Russas, não teve vergonha de bater nas portas para poder vender os seus produtos. Não. Qual é o conselho que você daria aos jovens, aqueles que estão começando na vida, aquele que está aí com medo de enfrentar um cliente, enfrentar uma porta? Qual é o seu conselho? O que eu diria foi que o que eu disse no dia 8 de março, que eu fui homenageada na FIEC, Dia da Mulher, o que eu disse para 60 jovens da AGE. Acreditem, façam. Se vocês errarem, vocês vão ter uma grande vantagem, aprender alguma coisa. Está entendendo? Aprender alguma coisa. E se não fizer por covardia, porque não disser, não vou fazer não, porque vai dar errado, como é que você sabe que vai dar errado, se você não fez? A melhor resposta que eu ouvi aqui, nesses 2 anos de conexões aqui na TV Cidade, foi essa. Como é que você sabe que vai dar errado? Se você É melhor não fez. você tentar e dar errado, porque você ganhou a experiência, do que você ficar parado com medo de fazer, você não vai ter nem o que dizer. Né, Você não fez? Você não fez? Minha amiga Tânia Leitão, eu lhe dou 15 segundos, porque o nosso tempo estourou. Meu amigo Tiago já vai entrar aqui para o seu recado final. Fica à vontade. O meu recado final é o seguinte, eu acredito muito nessa nova geração, que são os milênios. É uma geração, para mim, maravilhosa. É uma geração que eles têm tudo para acontecer, mas eu tenho um pouquinho de receio. Por quê? Porque quando nós começamos, a gente ia buscar, ia fazer, mas na hora que você encontra a coisa quase feita, é mais difícil você aprender. Está entendendo? Então, tentem e renovem. Não fique só na mesma coisa. Porque ele está fazendo dessa maneira, você vai fazer dessa maneira. Aperfeiçoe. Tem sempre que buscar o novo. O né? novo. Buscar o novo. Novo. Minha amiga O melhor- Tânia Leitão, prazer ter você aqui conosco. Um programa sensacional. Já estouramos aqui 1 minuto. Calma, Tiagão. Lembrando que todos os domingos, às 8 da manhã, na TV Cidade, nós temos a representação desse programa com a Tânia Leitão, na TV Cidade, TV aberta, um programa com 1 hora de duração na TV. É raríssimo acontecer, mas o Conexões é assim, para você começar o seu domingo com força total, com o pé direito, assistindo Conexões na TV Cidade, canal 8.1, de 8 às 9 da manhã. Esse foi o Conexões. Eu tô doido para dizer quem vai ser o nosso convidado aqui de segunda-feira, mas falta eu dar uma confirmada 100%, que eu tô com medo dele existir no meio do caminho. Quando for quinta-feira, eu confirmo e solto aí os anúncios de chamada, mas é um grande nome que vem conversar conosco aqui ao vivo na próxima segunda-feira, às 3 da tarde. Muito obrigado a todos pela grande audiência, um abraço a todos os ouvintes, especialmente aqueles que eu não mandei abraço, e até segunda-feira, 3 da tarde, se Deus quiser.